Olá, meu nome é Elis. Eu sou Danilo Santiago. Estamos aqui hoje mais uma vez com o programa Receita para Viver Bem. E hoje na nossa presença ilustre com o Dr. Marcelo Padilha. Muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. Agradeço o convite por estar aqui com vocês, podendo ajudá-los. Sou o Dr. Marcelo Padilha, tá? Sou médico, sou especialista na homeostase hormonal, saúde e longevidade. Sou pós-graduado em endocrinologia, pós-graduado em nutrologia e pós-graduado em medicina do esporte. Tá? Viemos aqui hoje bater um papo para ensinar vocês a viver melhor. Que maravilha, né? Ao viver melhor viver viver mais tempo. Né, isso. Melhor Morrer jovem o mais tarde possível. Parabéns. Gente, isso é sensacional, né? Isso é maravilhoso, Maravilhoso. né? A gente poder ter saúde, né? A saúde, ela vai a cavalo e volta a pé. Então nós temos que se cuidar. É verdade. Não é verdade? Isso, depois que nós tivemos uma conversa, isso entrou na minha mente e eu estou fazendo um processo de mudanças também. Eu acho isso legal, faz bem estar aqui, né, Elis? É bom. É importante a presença do doutor Marcelo aqui hoje. Obrigado. Exatamente. Doutor, vamos abordar um assunto, né, muito interessante, que é a curiosidade de todo mundo. A gente gosta de trazer, isso faz parte do nosso programa, né? É trazer o quê? Informações de bem-estar, informações de saúde. E nada melhor hoje do que estarmos aqui com o Dr. Marcelo para falar um pouquinho sobre a síndrome metabólica. Sabe o que é isso, Danilo? Eu acho que eu sei. Sabe? Doutor, dá essa aula pra gente. Síndrome metabólica, né? Síndrome já fala, são vários fatores, né, que estão ocorrendo um desequilíbrio no corpo, levando à síndrome metabólica. Então, começa de um processo inflamatório crônico, aonde as glândulas, os órgãos, eles vão tendo uma disfunção. Então, o pâncreas, ele vai tendo um excesso de insulina, então você vai ter uma hiperinsulinemia, né, levando a tireoide vai tendo um hipo ou um hipertiroidismo, né, o fígado tendo um baço, o fígado tendo esteatose hepática, né, levando ao quê? A uma hipertensão arterial, a uma diabetes, né, ao ácido úrico. Então isso gera uma síndrome metabólica, onde vai ter várias doenças, né, ocorrendo num corpo de um ser humano, havendo um desequilíbrio, né, na parte hormonal, na parte da imunidade. Mexe A com pessoa tudo. vai perdendo a disposição, Mexe com tudo, perdendo libido, tendo mais ansiedade. Isso, a pessoa vai acordando cansada, irritada, né, Parece que tá falando pra intolerante, vai tendo Será aquele que aumento pra de você? peso, né, a gente vai tendo um desequilíbrio, a vontade de comer alguma coisa e não sei o que é, né? Tudo isso por causa desse distúrbio que vem transformando. Isso, vem transformando, a pessoa vai aumentando o peso, né, sem saber, por isso que às vezes as pessoas têm hoje dificuldade, né, e aí vão começando a tomar remédio, né, isso que é o problema. Automedicando também. Automedicando, né. Então a síndrome metabólica nada mais é do que vários fatores que ocorrem num desequilíbrio do corpo, né, que aí vai gerando essa doença, hipertensão, de vários tipos de doença, tá? Então é um desequilíbrio onde a gente chega nesse fator síndrome metabólica. E isso é porque devido a má alimentação, falta de atividade física, né? Exatamente, né? A gente vai tendo dificuldade no sono, né? A parte do exercício, né? Não fazendo exercício, a má alimentação, ainda mais hoje, né, nessa vida poluída, né, que nós temos, né, até em questão de muita internet, né, os alimentos, a água. Isso hoje A com a minha busca filha. errada de tudo, Tava falando isso com a minha Isso. filha. As crianças hoje já são bombardeadas de propaganda, de marketing, divulgação de tudo. De E tudo. sempre com decisões ruins. Ruins, né? Exatamente. Então a alimentação está muito pobre, né? Elas estão muito, hoje, só com gordura trans, né? Que então, pena, né? Infelizmente. Infelizmente. As pessoas não estão sabendo se alimentar direito, né? Fazendo menos exercício, né? Dormindo mal,
se estressando. Hoje todo mundo aqui vive estressado, né? E se tudo não tiver equilibrado, né, doutor, automaticamente essa síndrome ela vai piorando. Ela vai piorando. A gente vai piorando cada vez mais, levando a vários problemas, né? Até depressão a gente pode ter. Hoje você vê muitas pessoas, né, com depressão, com pânico. Isso porque tem até as glândulas adrenais. Hoje a gente vive num ambiente que a gente tem medo de sair na rua, Sim. né? Entrar num carro, Exatamente. né? Entrar dentro da garagem. Por quê? Né? Muita violência, todo esse estresse, né? Leva às adrenais, então você fica com cortisol alto. Eu cheguei a passar por isso, tá em São Paulo, muito estresse, não conseguia dormir. Isso prejudica, né, doutor? Prejudica, Gera um porque pânico até, à né? noite ocorre a homeostase, o equilíbrio dos hormônios. Né? E se você não entra num sono REM, que é um sono profundo, um sono reparador, pelo menos de 8 horas, né? A gente acorda em desequilíbrio. E essas 8 horas não significa dormir 3 horas da manhã e acordar às 10, 11, né? Não, nós temos que Existe ir pra o horário cama, certinho horário desse certo, sono no reparador, máximo né? até umas Isso 11 é importante, horas. viu, pessoal, a gente falar, porque muitas pessoas têm o hábito de falar, não, eu acordo tarde, então eu durmo tarde e acordo tarde. E tá tudo bem. E não está tudo bem. Você não entra no sono reparador. Você dormiu, mas você não reparou esse sono. É onde começam a vir todas essas consequências. E as pessoas esquecem que o sono é um dos principais fatores para você ter mais qualidade de vida, né? Principalmente no crescimento. O próprio crescimento, né, doutor? Ele faz parte de todo esse controle do sono reparador. Isso é muito importante para a gente abordar também aqui com o doutor a questão até do horário, né? Sim, que libera o GH, né? Que é o hormônio Isso, do crescimento. Por isso que hoje, né, depois aí do Covid e tudo, as crianças não tinham mais horário para dormir e tal. Então ocorreu muito, hoje está ocorrendo muito déficit de crescimento, porque as crianças elas iam dormir tardes, né? Sim. E lembra que a avó falava para nós, né, a mãe, olha, vai dormir cedo, porque senão você não cresce, né, aquele negócio. Então assim, tem que ter o horário mesmo, né, para dormir cedo, no máximo até 10 horas, 2 horas antes, não consumir carboidrato, porque o pico de insulina, né, quando você come o carboidrato, o pâncreas libera insulina. E quando libera insulina, você inibe a liberação do GH. Entendeu? Entendi. Então vai atrapalhar no crescimento. Entendi. Então, sempre ao jantar, né, 3 horas antes do sono, de dormir, não consumir. Uma comidinha leve, sem carboidrato industrializado. Nada de carboidrato. Isso. E tentar dormir 8 horas, né, todo dia, num sono REM, num sono profundo, um sono reparador. Como você estava falando, o sol nascendo é o horário. Que o ciclo certo. Nós fomos feitos para, né, acordar a hora que o sol se levanta e deitar a hora que o sol se põe. Certo. Tá? É que essa vida hoje moderna nos leva a esse estresse. Lição de casa, viu? Né? É verdade. O problema é que ele vai para a cama com o celular na mão. Meia-noite e meia. Fica no celular até as 2. E isso prejudica, mas eu acho que... Exatamente. A TV, né, aquela luzinha não deixa o cérebro, né, a glândula pineal liberar o hormônio chamado melatonina. A luzinha da TV que fica no quarto? Aquela luzinha que fica, eu não tenho né, televisão no quarto. no meu quarto. Nunca tive televisão no meu quarto. Ó, que beleza, uma das tá coisas vendo? que Isso é não é legal. apto na minha casa. É. Nem eu, nem meus filhos, nem ninguém. Tem que tirar tudo, tem que desligar o Wi-Fi, né? Não deixar o celular no quarto. O máximo possível por causa da poluição eletromagnética. Isso também atrapalha. Pessoal, o papo está ótimo, mas a gente tem que dar uma pausa agora para a gente chamar os comerciais e daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto. Até já. E agora nós estamos aqui na rede de drogarias Coop, com mais de 67 anos de experiência, diversas unidades e é claro que em todas elas você encontra produtos da Alquimia. E agora eu quero destacar um para vocês aqui. Mais um produto diferenciado da Alquimia é essa base fortalecedora de unhas, que em 14 dias você já consegue perceber as suas unhas mais resistentes. Ela tem ação antimicótico também e é uma base que ultrapassa a barreira da unha e você encontra também aqui na Coop.
E essa é para você, empresário, comerciante, profissional liberal. Que tal expor aí os seus produtos, os seus serviços com arte, vídeo, no hashtag TV na Rua Suzano? Gente, é uma mídia digital que fica no centro, na Rua Baruel, altura do número 434, que tem uma visualização tremenda. Todo mundo que passa no centro vai ali ver o seu produto, a sua prestação de serviço. E são mais de 2.000 visualizações por mês no outdoor digital. Olha só, para você ter mais informações a respeito, eu vou te passar aqui o WhatsApp, 93940 5053. Olha que fácil, 93940 5053. É o seu serviço, é o seu produto. Aí, olha, para todo mundo ver e fazendo um grande sucesso. Hashtag TV na Rua Suzano. Estamos de volta com o nosso programa Receita para Viver Bem. E para quem está nos assistindo, pessoal, vocês podem acompanhar no canal 527, claro, ou ao vivo no YouTube Rede Alto Tietê, tá bom? Fica essa dica aí para vocês, todos os dias às 9h15 da manhã. E vamos dar continuidade ao nosso assunto com o Dr. Marcelo. Um assunto polêmico, mas eu não vou falar nada. Não, eu vou falar? Vamos falar um pouquinho sobre obesidade, que é um dos pontos críticos hoje. A cada ano que passa, a população vem aumentando o ganho de peso. Eu estou dentro dessas doenças, então eu estou entrando com a conscientização, com diversas conversas com o doutor, participando de hoje de reuniões para tentar entender o porquê que a doença aumentou tanto, doutor. Principalmente a obesidade infantil. Também. Isso, devido à má alimentação, né? Hoje a má alimentação está muito, né? O alimento está muito processado, né? E então isso causa uma inflamação no corpo, né? Então o plástico hoje, né? A liberação do tudo em plástico, a água está contaminada com flúor, né? O isopor libera o xenoestrógeno. Então isso vão fazendo com que os receptores dos hormônios, tá, eles vão sendo obstruídos, né? Vai tendo uma disrupção dos hormônios, dos receptores. Com isso, o corpo ele não vai tendo a ligação, né? Neuro, endócrino, imunológico. Consequentemente, a gente vai tendo uma disfunção hormonal, levando a essa obesidade, tá? E Principalmente quando nas que a pessoa crianças. percebe que ela está obesa, doutor? Porque assim, obviamente que a balança mostra, né? Claro. Mas muitas pessoas assim, O a gente espelho vê... não mostra, o que eu vejo eu sou bonito. O espelho? No É verdade? Ah, eu não. Mas é uma dúvida, né? Porque Sim. tem essa associação em relação ao obeso. Quando a pessoa pode se considerar, eu sou obeso, né? A gente nunca se olha, né? Nunca vê que a gente está obeso, mas a gente vai reparando pelas roupas, né? Quando você vai Exato. trocando a calça Mas não existe veste um peso, mais. um peso assim mais... Sim, né? A gente simbólico? entra no índice de massa corpórea, né? Massa Então você vai corpórea. tendo acima de 25 a 30, né? Você tem um sobrepeso, aí de 30 a 35 você tem obesidade de grau 1, né? De 35 a 40, obesidade de grau 3, né? Você entendeu? Então, assim, isso, né, com balança e tal, mas hoje nós temos dois tipos da gordura, né? Você vê aquela barriga a efeito maçã, né? Igual do Danilão aí, Sim, ó. né? E tem uma verdadeira a maçã pera, de né? peito, né? Essa é a mais perigosa, né? Que leva ao infarto, né? Que leva É perigoso, ao né? AVC, que leva aqui. E tem a ginoide, né? Que é aquela impera. Essa não faz tanto efeito maléfico, né? Tá. Mas ela é Mais muito estético prejudicial, mesmo. mais estético. Entendi. né? A pera é aquele barrigudinho que toma cerveja no final de semana. Não, a pera ele tem cintura, A pera ela tem mas cai cintura, tudo mas ali ela pra tem baixo. um quadril. Ah, Entendeu? entendi. Entendeu? Formato. Ao contrário. Imagina uma pera, fruta. Não, porque eles chamam de cone, ao contrário, aí fica grande. Então fica uma maçã, né? Perninha fina, né? É uma maçã, né?
Então, E é fácil reverter, doutor, essa obesidade? Porque assim, como a gente falou, né, a fase adulta, a pessoa começa a se preocupar com a longevidade, a pessoa começa a se preocupar com os cuidados, né, para querer, Sim. porque a conta vai chegando, né? vai. Uma hora a conta chega, uma hora né? a conta Não tem chega. jeito. E chega para todo mundo. E chega para todo mundo. Então, assim, obviamente, é uma criança, é um adolescente, já começou nesse estágio. Parece ser mais fácil de tratar, mas eu acredito que não seja, né? Sim, Deve ser tão depende. difícil quanto, não é? Então, é por causa da cabeça, né? A cabeça é muito importante, né? Sim. Então, tudo começa pela força de vontade, pela dedicação, pela resiliência, né? Então, tudo é difícil, ainda mais na criança. Comida, hoje fácil, McDonald's, essas coisas, né? Cada dia biscoito, Cada dia- né? Que é bolacha, biscoito, né? recheado. Tudo. Então, tudo Todinho porcaria, vai, né? Então, isso já começa na criança. E aí você vai com a idade, você vai tendo. E cada vez mais você vai tendo uma dificuldade para emagrecer. Com a idade, nós temos as enzimas metabólicas. Com a idade, elas vão tendo uma disfunção metabólica. Aonde você, tipo aromatase, 5-alfa-redutase, ela vai perdendo a sua função. E com isso você vai tendo uma dificuldade na parte metabólica, né, de emagrecer. Você vê muitas pessoas hoje que fazem dieta, tal, né, comem pouco, mas não conseguem emagrecer. Né? Por quê? Porque as enzimas, elas não estão mais agindo no corpo. Tá? E aí começam a ver o quê? A disfunção hormonal, né? Efeito cascata. Você vai declinando. Então, hoje você vê muitas pessoas que falam realmente, chegam e falam assim, olha, doutor, eu não como, mas eu não consigo emagrecer. Né? Chega no consultório. Eu não tô assim, doutor, eu comi bem mesmo, não vou mentir. Aí. A picanha é sagrada todo final de semana, eu não vou mentir, não é? Não vai adiantar. Não, até a picanha pode, entendeu? A proteína é um alimento saudável, né? Sozinho. Sem exagero, sempre no meio que ser termo, moderado, né? Sempre né? no meio Tem termo. ter moderação. Mas é sério, nós perdemos a noção a partir do momento que você vai consumindo e você vai exagerando. E na realidade nem tem necessidade, né, doutor? Não. Isso é aquilo, né? Fome, né? Na verdade, é aquilo que a gente necessita, o corpo está precisando. Exatamente. Né? Agora, gula já é outra coisa, né? outra Então, coisa. isso que acaba a parte mental, né? A parte neurociência que mostra muito disso, né? E a gente acaba tendo o hormônio leptina, insulina, grelina, que a gente vai tendo resistência, então você não vai tendo saciedade. Sim. Eu vi uma reportagem do senhor, onde o senhor fala que nos anos 50, 40, não tinha pessoas acima do peso. Exatamente. Por quê? Porque a nossa alimentação era diferente, né? Ali se comia bastante coisas, né, mais descascadas, né, mais naturais, né, a mandioca, o inhame, o cará, não tinha tanto conservante, não tinha tanto processados. Sim. As carnes eram carne in natura, né? A carne in natura, né? Não tinha tantos agrotóxicos, né? Então, assim, isso ajuda bastante, né, na parte. Agora, Doutor, fala uma coisa pra gente. O carboidrato, a gente sabe que o açúcar é um grande vilão, né? Sim. E o carboidrato? Existem muitas, assim, dúvidas em relação ao carboidrato, porque tem gente que fala que o carboidrato é o vilão, tanto quanto o açúcar. Mas já outros falam que o carboidrato ele é necessário. Mas é lógico, claro que todo mundo tem a consciência, né, da quantidade, de todo esse processo. Mas o carboidrato ele realmente é tão vilão assim para a saúde? ele é Inclusive totalmente, para a obesidade? ele é vilão. Ele tá? é vilão. Ainda mais agora, né? Se Tá. você ver, vamos voltar 12 milhões de anos atrás, na era paleolítica, né? Tá. Você não existia carboidrato. Ele só tinha caça, né? Ele só andava, ele não cultivava. Não tinha ninguém gordo. Tá. Né? Todo mundo era forte e tinha muita energia, né? Então, assim, com a evolução vieram os índios, né? Eles começaram a fazer o quê? Começaram a cultivo das raízes. E a energia deles então vinha da gordura. da própria gordura? Da própria gordura. Tá. O corpo armazenava a proteína em forma de gordura. Entendi. E aí ele queimava o que para ter energia? Gordura. Então, graças a esses dois macronutrientes, nós tivemos o desenvolvimento cerebral e nós a 1,5 kg e tivemos o desenvolvimento da inteligência, do lobo frontal, mas não graças a carboidrato. Não existe carboidrato essencial para o corpo humano. Existem aminoácidos essenciais e ácidos graxos essenciais.
Agora, carboidrato essencial não existe. Então, assim, foi uma coisa que a gente veio na evolução, né? Mas você vê, na era do índio, ele plantava, né? Já plantava as raízes, as verduras, os legumes, né? Mas a principal refeição dele, o que que era? A caça, né? Não tinha ninguém gordo. O papo tá maravilhoso, né? Não Papo tá? bom. Mas eu vou ter que dar uma pausinha, porque agora a gente vai entrar nos nossos comerciais e voltamos já já. Como vocês podem ver, os produtos Alquimia estão espalhados por diversas farmácias em todo o Brasil. E aqui na Ultra Farma eu quero te mostrar um produto que é revolucionário para dor. Esse aqui tem alívio imediato, ele é super potente, um ótimo anti-inflamatório, o mais potente analgésico para você tirar dor na hora, porque ele ultrapassa a barreira da pele e vai direto no músculo. É alívio imediato mesmo. Alquimia, são 40 anos de experiência, mais de 80 produtos de fabricação própria que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. Alquimia, receita para viver bem. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotiettv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Estamos de volta, mais uma vez aqui no nosso bloco, com o Dr. Marcelo Padilha. E vamos continuar agora falando do assunto do vilão carboidrato, né? Porque a gente acha que tem um carboidrato bom, que é a batata doce, que tem um carboidrato ruim, que é a batata frita. Enfim, são vários mitos e verdades. E o Dr. Marcelo está aqui para desvendar esses mistérios para a gente. Vamos com ele, né, doutor? Vamos lá, Na doutor. verdade, é aquilo que a gente estava falando, né? Sim. Então, só 2 macronutrientes que são essenciais, na verdade. O carboidrato é um outro macronutriente, mas não é essencial para o corpo humano. Então, ele veio, né, na evolução e a gente começou a adquirir. E todo mundo fala, ele te dá uma energia rápida, né? Então, uma molécula de carboidrato, ela gira 4 ATP. ATP é o trifosfato de adenosina, que é a nossa moeda energética intracelular, né? Mas a gente também tem a gordura, que é uma outra fonte de energia, né? Então, quando você faz essas dietas cetogênica, a low carb ou com baixo carboidrato, a pessoa consegue ter um bom resultado. Por quê? Ela vai fazer com que o corpo queime a gordura para virar o quê? Glicose. Isso chama cetose, né? Você deixar o seu corpo tirar a energia, queimar o glicogênio do músculo, do fígado, para você começar a queimar a gordura. Aí que gera energia, né? Então, que assim, as pessoas acham que está no carboidrato. que está no carboidrato para dar energia. Então, isso a indústria colocou uma gordurofobia na gente. Sim. Né? Para a gente consumir o carboidrato, É na por isso que verdade. quando se come macarrão com muito arroz, pouco tempo depois você está com fome. Você está com fome, porque você deu pico É uma, de insulina. é uma energia rápida, Agora, né? se você Que comer, vem. vamos supor, 3 ovos cozidos, né? Você vai ficar horas sem comer. Não, comi Você só um omelete entendeu? até agora e não estou com fome. Aí. Exatamente. Tá entendendo? É isso. E aí você está queimando o quê? Você está queimando gordura para virar o quê? Açúcar. Então, 1 mol de gordura, né? Ele vai virar 9,8, 10 ATPs. Então você vai ter quase 3 vezes mais energia queimando da gordura para virar açúcar do que tirando do carboidrato. Então Você é mais entendeu? interessante Olha que zerar o bacana. carboidrato, no caso? Sim, se você puder fazer, né, a for dieta possível cetogênica, zerar o a gente não carboidrato, consegue perfeito. viver hoje. Por quê? Né? Porque a gente já veio num costume. Então a gente fazer uma dieta com índice glicêmico baixo,
com verdura, né, com as raízes. E a mania, os né, por legumes. exemplo, Porque fica essa ilusão de que o Fica. carboidrato vai dar energia. Sim. Então fica essa ilusão de que você precisa do carboidrato, seja o bom ou o ruim, né, como a gente está falando, mas não é ele, na verdade, que vai dar energia. Por isso tem que ter uma prescrição médica, consultar um profissional que vai auxiliar. Exatamente, aí a gente vai ensinar. No entanto, que você vê, né, que o carboidrato, né, quando você come, a gente entra em abstinência. Né? Verdade. A pessoa fala, nossa, eu estou passando mal. Não é uma abstinência que a gente está tendo. Por quê? O corpo ele não quer ir no estoque. Né? Ninguém quer ir na poupança, tirar o dinheiro para colocar na conta corrente. Todo mundo quer que venha da onde? De fora, né? O corpo também, ele não quer queimar o estoque dele. Sim. Uma Né? excelente explicação. Ele quer vir da onde? Ele quer que você venha de uma energia rápida. Então, que você entra na padaria, você vai ver o quê? Só carboidrato. Você não vai falar, me dá um ovo aí, me dá um Parque de bife. diversão da minha filha. Chega lá, é pãozinho com presunto, queijo. A maioria das crianças. Por isso que tadinho. hoje a obesidade está demais. Né? Então começa nas crianças hoje. Né? Você vai tomar o leite, né? O leite, na verdade, hoje não é leite, cara. Né? Hoje o leite antigamente azedava. Né? Um dia durava. Hoje está 6 meses numa caixinha. É isso mesmo. Né? Só de imaginar Eu tirei essa a Isis, situação. eu tenho 2 filhas, e a Isis, ela com 3 anos vivia no hospital doente. Então, É um doutor amigo nosso, falou, Danilo, corta o leite que você vai ver mudar. E exatamente o que você falou, nunca Já mais foi. ela foi para o hospital. por quê? Tá Porque tem muita lactose e excesso de glúten nos alimentos. Isso inflama nosso segundo cérebro, que chama intestino. 70% de todas as nossas doenças começam no intestino, gente. Tudo no intestino. Ali só não tem fezes, não. Ali é o nosso segundo cérebro. Então, quando você tira hoje, porque a indústria colocou em excesso nos alimentos, por isso que a humanidade está doente. E aí ninguém sabe esse segredo, né? Agora que vem se falando do DG, pós-genoma, né? Entendeu? Porque ninguém falava sobre isso, né? Então, hoje você vê dermatite atópica, enxaqueca, um monte de doença. Então, os adultos, eles poderiam viver sem o leite. E até Sim, as nós crianças, somos, na verdade. nós somos os únicos mamíferos que depois de grande tomamos leite. Então, o ideal, então, é amamentar. Sim, é o melhor Amamenta, alimento do mundo. Aí, quando termina a amamentação, já pode excluir o leite da Exclui vida. o leite. Exclui o leite. Nem criança né? precisa do Não leite. Não precisa de É, leite. toda hora Mas quer achocolatado. o que a indústria Não pôs tem pra gente? necessidade Que o mais leite de tem cálcio, né? É. Eu quero que vocês me falam. Responda pra mim. A vaca come o quê? É verdade. A vaca come capim, come verde e libera cálcio. É, verdade. Então a gente não precisa verdade. tomar leite para ter cálcio, gente. É É verdade. verdade. Você entendeu? Entendi. Você precisa comer o quê? Come folha verde, Nunca come se toma brócolis. leite também puro, né? Vai misturando uma... Exatamente, Onde vai vindo vai misturando toda com a veneno, questão. né? Você entendeu? É. Que tem açúcar, não, é cacau. Não tem cacau, quase nada ali. Ali tem muita frutose, tem muita dextrose, né? Vai ficar doce, para a criança querer comer mais. Você entendeu? Isso que é o problema. Nós estávamos conversando no bastidor sobre a questão de tireoide. Eu tenho uma dúvida muito grande, porque eu não sei se é hipo, ou como se diz, Hiper, né? hipo. hiper, eu fico na dúvida. E você me muito falou que confuso. pode ser que esteja desregulado. O que é tireoide, doutor? Não, e a minha dúvida também é isso, porque a tireoide, todo mundo tem, todo mundo nasce com a tireoide. Aí uns falam, a tireoide é um hormônio, é uma glândula, é isso, é aquilo. Antigamente só falava Ou seja, a sua família tem predisposição a essa coisa. seja o que for, né, que o doutor vai explicar pra gente, todo mundo nasce com a tireoide. Por que alguns desenvolvem de uma parte ruim, outros boa, enfim? Qual que é o Bom, vamos lá, segmento aí da tal É tireoide? muito legal. Bom, todos nós, né, nascemos com a glândula tireoide. Né? Glândula. Glândula. Né? É uma uma glândula glândula, acho que era um hormônio. importante. É glândula. Só que quem não nasce, por isso que a gente faz o teste do pezinho, né? Quem não nasce com a glândula tireoide, ela vai desenvolver uma doença chamada cretinismo. Por isso que você falou, ô cretino. Por quê? Né? Porque essa pessoa não tem o desenvolvimento do cérebro. Ele é um cretino. Ele é um cretino. Por quê? Por causa da glândula tireoide. A glândula tireoide dele, às vezes ele nasceu, né, com uma agenesia ou não teve o desenvolvimento hormonal dela e ele não consegue ter o desenvolvimento cerebral. Então ela é uma glândula, tá? Tireoide vem do grego, do latim, um escudo, tá? Ela é uma glândula muito importante que ela mexe com a parte do nosso metabolismo.
Tá? Então ela está direcionada, Vai ela tá ligando os ligada pontos, tá? diretamente ao nosso metabolismo. Ao Exato. nosso metabolismo. Então hoje, para você, né, com o que acontece? Né, todo mundo fala, então quando tem uma glândula normal, a gente chama eutiroideu. Tá? Eutiroideu. Minha glândula está funcionando direitinho. Com o decorrer, né, você pode ter no elo da corrente, sempre quebra no mais fraco. Então a genética é muito, né, forte nisso. Então geralmente as pessoas, né, geralmente a mulher principalmente, né, ela chega a 70% ter hipo. Né? Produz pouco hormônio. Tá. Né? Hipo, então, quando você está produzindo pouco hormônio. Isso é importante e tem a pessoa o hiper, entender. né? Que é o hiper, ela produz muito hormônio. Só que ela é mais difícil, é mais raro. O mais comum é o hipotiroidismo. Então, assim, a glândula tiroide vem, né? O hipotálamo, hipófise libera um hormônio chamado TSH. TSH não é um hormônio da tiroide. TSH é um hormônio da hipófise. Tá. Que ela direciona para a glândula tiroide para produzir um hormônio, que não é um hormônio, é um pró-hormônio, T4, T2, T3, T1. T4 é um pró-hormônio. Por que eu afirmo para vocês? Porque nós não temos receptor para T4. Tá? Então o T4 ele é obrigado a entrar num canal dentro da glândula chamado Symporter, aonde vai virar T3. T3 é hormônio. Por quê? Porque nós temos receptor. Por isso que quem tem hipotiroidismo tem queda de cabelo, unha quebradiça, começa a engordar, né? Tem depressão. Então, Porque está em excesso. porque está em hipo. Está em hipo. Está em hipo, ela não Tá. consegue produzir o hormônio T3. Tá. Tá? E nem Entendi. o T4. Que provavelmente é o que acontece comigo hoje, você vê, tá tudo errado. Tá. Tá vendo? Tudo errado. E hoje, ainda mais hoje, né? O que acontece? O flúor, que está na água, o cloro está na água, desculpa, o cloro está na água, o flúor da pasta de dente, o brometo que está no fermento do pão, né? Eles são halógenos. E esses halógenos, eles obstruem esse canal chamado Symporter, né? Que aí não deixa o hormônio virar T4, virar T3. Por isso que hoje vocês veem muitas pessoas, tá, com hipotiroidismo. Então, pão, macarrão, Isso vai se prejudicar bastante. Tudo. A água que você consome, a pasta de dente com flúor. Você vê as crianças na escola, o que elas usava fazem? antigamente o flúor. O flúor, não, você vê, é um crime, né, hoje isso, né? Nossa, Já eu está não sabia desenvolvendo, nem eles sabem, na verdade, os dentistas também não sabem, às vezes, entendeu? Eles acham que é benéfico, né? Então, só Mas, uma informação às vezes, importante. resolver um problema e então, danificar as mães o têm outro. que, né, minha escola hoje vai fazer flúor no dente da criança, né? Você autoriza? Você autoriza? Não, não autorize, tá? É muito perigoso, É tá? importante, mais uma dica aí para vocês, pessoal, tá? é importante. Flúor, cuidado. Então a glândula tiroide é a maestra do corpo. Ela que ajuda o nosso metabolismo. E para você ver, hoje, quando você está dificultoso de emagrecer, eu vou dar um grande sinal para vocês. Pegam o termômetro, tá? Antes de sair da cama, vocês põem debaixo da axila e fica lá 10 minutinhos. A temperatura basal ao acordar tem que estar 36,5. Se tiver abaixo de 36,5, você tem um hipotiroidismo subclínico. Às vezes esse dos assunto é exames. legal. Gente, repete esta informação, doutor. Você pega ao acordar, você deixa no seu criado mudo um termômetro, tá? Você pega o termômetro, põe na axila durante 10 minutos. Tá lá, deu 10 minutos, tira o termômetro. Você vai ver a sua temperatura. Se der abaixo de 36,5, você tem um hipotiroidismo subclínico. Então você vai fazer 5 dias seguidos. Você vai tirar uma média. Você vai ver. Isso daí, você já vai dar o diagnóstico com você mesmo. Tá? Perfeito. Isso é muito importante para vocês. Tá? Porque quem dá temperatura para o nosso corpo é a glândula tiroide. Por isso que às vezes, não importa o ambiente, se está a 11 graus, 12 e tal, você tem que estar com a temperatura do seu corpo a 36,5, 36,6. Tá? Isso que é legal. Excelente. Tá vendo, Elisa? Isso aí é maravilhoso. Tá? Quando você Maravilhoso. sentir a mão gelada, o corpo frio e tal, você deve ter um hipotiroidismo subclínico. Às vezes eu deixo no meu consultório, gente, o ar, né, 19 e tal, e as pessoas já começam a colocar achando que está frio. E eu falo, olha, eu tô com calor, né? Eu falo, você deve ter hipotiroidismo subclínico. Ela,
Nossa, como que o senhor sabe? Só Falei, da porque você está tendo pessoa frio, ter né? essa- Você está com frio, né? Entendi. Então, assim, Essa muito... informação as pessoas não têm, né, Não doutor? tem, não sabe, ninguém... Né? É muito legal isso, cara, a gente poder passar essas informações. É maravilhoso, né, gente? A gente gostaria de ficar aqui muitas horas, muito tempo, né? Um papo sensacional com o Dr. Marcelo, né? Foi Esclarecedor. excelente, esclarecedor, muitas dicas importantes, né? E é o nosso objetivo, trazer o bem-estar, trazer a receita para viver bem, né? Para todos vocês. E acompanhe a gente aí nos canais. E o doutor pode deixar a sua rede, seu contato, onde as pessoas podem encontrá-lo, doutor? Legal, vocês podem me achar, tá? No Insta, Dr. Marcelo Padilha, tá? O telefone do consultório, 989118921. Tá? Eu agradeço. E o doutor atende em Santo André, Eu São atendo em Paulo? Santo André, São Paulo, na Vila Olímpia. Tá? E aqui em Santo André, na Avenida Industrial. Perfeito. Muito obrigado, doutor, pela sua presença, Obrigado pela a sua vocês. disponibilidade de trazer tanto conhecimento, bem-estar para o nosso público, Obrigado. né? Muito obrigado, Danilo, doutor, também. Foi esclarecedor. E tem um convite, ele tem que voltar, Elis, para Tem que terminar. voltar. Foi Sim. pouco, gente, foi um Tem pouquinho. muito assunto. Mas o doutor Marcelo vai voltar com mais informação importante. É saúde, é receita para viver bem. Até mais. Até mais.